Olá, meus irmãos, bom dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Hoje, domingo, dia 27 do 12 de 2020, iniciando então a 13ª lição do estudo sobre o Apocalipse. Aliás, a última lição, né, desse tema, Apocalipse, a revelação de Jesus, é um tema bastante relevante, né, principalmente em nossos tempos que estamos vivendo hoje. É um tema que deve ser estudado com muita coerência, com muita precisão, né? E para que possamos entender quais são os desígnios, propósitos do Senhor, né? Quando Jesus se revelou a João ali na ilha de Patmos e nos deixou esta mensagem tão preciosa, né? Que ao mesmo tempo deve ter todo o nossa total atenção, nosso total respeito e principalmente é, para que possamos colocar em práticas, né, os ensinamentos do Senhor Jesus descrito nesse livro de Apocalipse. O texto áureo da nossa lição está em Apocalipse 22, no versículo 5, e o texto bíblico, né, é o Apocalipse 22. Né? Eu vou ler aqui o versículo 5 do Apocalipse 22, que diz assim, ó: Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz, de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Né? Mas o que será então que o texto quer nos dizer, né? Não haverá noite, nem precisam de luz de candeia, nem de luz elétrica, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Aqui já está falando, dizendo o que virá a ser, né, depois que tudo se encerrar, depois que cumprir as profecias descritas no livro de Apocalipse. Então hoje nós vamos falar basicamente da revelação final, né, do livro de Apocalipse. Apocalipse termina com a afirmação de que Jesus virá, pois nesse dia se cumprirão as revelações sobre o destino de Satanás e dos incrédulos, ou seja, todo aquele que negligenciar, rejeitar a palavra de Deus. Né? Aí o autor coloca aqui para a gente que nesse dia os salvos serão recebidos para habitar com Deus e seu Filho Jesus, o Cordeiro, para sempre. Esse dia será glorioso e vitorioso. Imagina, irmão, que maravilha, né? Será esse grande dia, né? Nós devemos ansiar para que esse dia chegue. A revelação, né, do livro de Apocalipse, ela é digna de confiança. Apocalipse 22, verso 6, diz assim, ó: Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos Espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então a revelação, primeira colocação, ela é digna de confiança. Por quê? Apocalipse, né, ele enfatiza uma verdade que devemos estar prontos para aceitá-la como digna de confiança. Isto é, as escrituras proféticas, ela tem implicações éticas, e profecias e mandamentos são revelados para serem aceitos e obedecidos, né? Ou seja, toda a Bíblia, as profecias bíblicas, os ensinamentos, os mandamentos, as ordenanças de Jesus, elas devem ser obedecidos, seguidos, praticados, né? Não é simplesmente um livro de história, um livro que a gente lê e coloca no canto e deixa de lado, não, mas ele tem que ser colocado em prática aquilo que a gente aprende. O significado do breve, né? O que significa breve? Né?
Jesus fala assim, venho em breve. Em Apocalipse 22, lá no 6 e 7. Lá no versículo 7 do 22 diz assim, ó, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Feliz é o homem que dá crédito à palavra das profecias deste livro. Feliz é o homem que crê e aguarda ansiosamente pelas palavras da profecia deste livro. Então, o significado do breve. Cristo virá sobre qualquer manifestação notável e ilustre de sua providência. E todos esses são apenas passos para que possa preparar o caminho para a sua última vinda ao julgamento. Então, o livro de Apocalipse, irmãos, nada mais é do que uma preparação da igreja, uma preparação do caminho, né, que o homem deve seguir para aguardar a vinda do Cordeiro. Então, bem-aventurado, feliz é aquele que guarda sem aumentar ou diminuir os ditos da profecia deste livro. E isso é devidamente declarado nessa escritura. Em Apocalipse 22, né, versículo 8 até o 13, existem algumas recomendações, né, enquanto aguardamos a vinda. Entendendo que a vinda de Jesus é uma realidade, né, depois que a gente entende que a vinda de Jesus é uma realidade, a igreja ela deve permanecer firme e zelosa na proclamação do evangelho da salvação dos perdidos, observando algumas advertências. Primeiro, a revelação do Apocalipse é de caráter divino. Nós devemos crer que a sua mensagem é absolutamente verdadeira. Nunca colocar em dúvida, em questão, a nossa fé, aquilo que a gente crê. Não permitir que a semente que já foi colocada em nosso coração e já está frutificando possa ser tirada ou removida por qualquer outra circunstância mundana. Segundo, o tempo está próximo. É certo que Jesus virá em triunfo. E nós, né, os cristãos, aqueles que creem em Jesus, precisamos testemunhar da sua fé como se Jesus viesse agora. Ou seja, nós temos que viver a todo momento, né, aguardando a vinda do Messias. A todo momento nós devemos aguardar como se fosse nosso último dia. E que a qualquer momento, né, Jesus viria, como diz a palavra, como um raio, num piscar de olhos, irmãos. E devemos então estar preparados, né, como ferramentas bem lubrificadas, ferramentas bem afiadas, preparadas para a vinda do Cordeiro, como instrumentos de precisão nas mãos do Senhor. E terceiro, a vinda de Jesus, né, será repentina. Lá em Mateus 24, 44, em 2 Pedro 3, 10, né, vai falar: e naquele dia não haverá mudança de destino. Os salvos estarão garantidos para a vida eterna. E aqueles que negligenciaram, não obedeceram, rejeitaram a palavra da verdade, essa vinda será para a condenação eterna. Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Primeiramente, crer nas promessas, né, do livro de Apocalipse. É Jesus quem dará o galardão de acordo com a obra de cada cristão, de acordo com aquilo que você faz, com a palavra que você recebe. Por isso que fala, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz.
Galardão. Galardão é a tradução de uma palavra grega que significa salário, ou uma recompensa. Jesus concede de acordo com aquilo que se fez, né? Então todos nós temos nosso galardão, teremos nossa recompensa diante de Deus. E a permanência da revelação, né? A revelação é a respeito de Deus e do Cordeiro, e que a mensagem do Apocalipse é verdadeira. Contém uma advertência a qualquer um que mexer com o texto bíblico. Ele vai falar: dou testemunho a todo que ouvir as palavras da profecia deste livro. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar alguma coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Apocalipse 22, 18, 19. Isso é muito sério, irmãos, porque o próprio Jesus é o autor do livro de Apocalipse. E foi o próprio Jesus que deu a visão ao apóstolo João. E como tal, ele conclui o livro confirmando a finalidade das profecias. Essas são as suas palavras, ele adverte contra distorcê-las em qualquer situação ou circunstâncias, seja por meio de adições, ou seja, acrescentar, subtrações, ou seja, tirar, falsificações, alterar aquilo que está na palavra de Deus, né? Ou alterações intencionais, más interpretações, né? Irmãos, agora eu chego numa conclusão bem breve. A importância da gente estudar a palavra de Deus. A importância. Quantas pessoas a gente vê, quantas pessoas, não, denominações, até mesmo pessoas, homens, mulheres, a gente vê falando absurdos da palavra. É muito comum você ver a pessoa distorcer a palavra de Deus, acrescentando, tirando, diminuindo, ou não é bem assim. A palavra de Deus é imutável, irmãos. O livro de Apocalipse é imutável. E para a gente finalizar essa lição, aliás, é muito importante a gente continuar lendo e relendo e refletindo nessas mensagens do livro de Apocalipse. Para a gente finalizar esta lição, irmãos, eu quero dizer que é importante a gente, então, tentar entrar na história no período em que João foi isolado na ilha de Patmos. Primeiramente, a ilha de Patmos não era uma ilha paradisíaca, como a gente vê nos filmes, cheia de árvores, pássaros, frutas, águas refrescantes, cachoeiras. Não, a ilha de Patmos era uma ilha remota. Primeiro, não havia vegetação naquela ilha. Era uma ilha deserta. Havia muito pouca água, era escasso de água, né? Então as águas que os prisioneiros ali recebiam eram levadas por navios, né? Não era uma ilha como alguns filmes colocam, uma ilha onde João ficou trabalhando ali como se fosse um garimpeiro trabalhando, não. João ficou completamente isolado, né? Livre de qualquer visão humana. E quando ele recebeu essa visão do Senhor Jesus, ele escreveu o Apocalipse. Então é importante, irmãos, que para a gente entender as figuras, né, descritas em todo o contexto do livro de Apocalipse, em todos os capítulos, é necessário a gente imergir, né, no período em que ele foi escrito. João não estava falando de algo que ele vivenciava todos os dias, de algo comum para ele. Ele estava falando do futuro. Por isso que ele usou figuras de animais, de monstros, de dragão, de rios e mares e demais outras situações apresentadas no livro. É por isso que ele fez uso dessas figuras para poder explicar
o que poderia acontecer, né, ou seja, o que vai acontecer quando as profecias do livro de Apocalipse se cumprirem. Então é necessário, irmãos, ao lermos o livro de Apocalipse, desde o seu capítulo 1, relembrando todas as lições as quais nós estudamos, não somente nas aulas ministradas por mim, mas também nas aulas dos outros professores, né? Todas elas nós devemos mergulhar, mas tentar entender também o período histórico em que João vivia. João foi preso, estava isolado, ele foi separado para que ele pudesse calar. Mas isso não foi o suficiente, né? Ali João recebeu essa visão maravilhosa, a qual nos dá entendimento, nos dá também discernimento, a qual nos prepara, né, como pessoas, como famílias, como igreja do Senhor, aguardando o tão glorioso cumprimento dessa palavra, dessa profecia. Eu desejo a todos aí que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Desejo também um feliz 2021. E encerramos aqui então o estudo do livro de Apocalipse. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.